Meditações do Evangelho de João. João capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, outra vez Jesus: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. Os versículos que acabamos de ler contêm coisas difíceis de compreender. Como todos os acontecimentos que se seguiram à ressurreição de Nosso Senhor, há muitas coisas misteriosas e que requerem um tratamento reverente. As ações de Nosso Senhor, ao aparecer subitamente entre os discípulos quando as portas estavam fechadas e ao soprar sobre eles o Espírito Santo, podem facilmente nos conduzir a especulações inúteis. É fácil, em casos como esse, obscurecer o conselho com palavras sem conhecimento. Acharemos mais seguro e mais sábio limitar a nossa atenção aos pontos que são claros e instrutivos. Devemos observar então, em primeiro lugar, a linguagem notável com que Nosso Senhor saudou os apóstolos quando os encontrou pela primeira vez após sua ressurreição. Por duas vezes ele se dirigiu a eles com as bondosas palavras: paz seja convosco. Alguns podem pensar que essa saudação não passava de uma fórmula de cortesia sem significado. Contudo, aquele que falava como nunca homem algum falou, nada dizia sem propósito. Aquela saudação tinha como referência o estado de espírito dos 11 apóstolos, os acontecimentos dos últimos dias, e apontava para o ministério futuro deles. Paz e não censura. Paz e não repreensão. Paz e não acusação. Foi a primeira palavra que esse pequeno grupo ouviu dos lábios de seu mestre depois que ele deixou o túmulo. Era correto e apropriado que assim fosse, e estava em plena harmonia com tudo o que havia acontecido anteriormente. Paz na terra foi o cântico do exército celestial quando Cristo nasceu. Paz e descanso da alma foram o tema geral que Cristo continuamente pregou durante 3 anos. Paz e não riquezas fora o grande legado que ele deixara aos 11 na noite anterior à sua crucificação. Certamente estava em perfeita consonância com todo o teor da conduta de Nosso Senhor, que ao revisitar seu pequeno grupo de discípulos após a ressurreição, sua primeira palavra fosse paz. Era uma palavra destinada a acalmar e tranquilizar suas mentes. Podemos concluir com segurança que a paz foi designada por Nosso Senhor como a nota dominante do seu ministério. A mesma paz que estava tão constantemente nos lábios do Mestre deveria ser o grande tema de ensino dos seus discípulos. Paz entre Deus e o homem, mediante o precioso sangue da expiação. Paz entre homem e homem, mediante a infusão da graça e da caridade. Espalhar uma paz como essa deveria ser a obra da Igreja. Qualquer religião que faz convertidos pela espada não vem do alto, mas de baixo. Qualquer forma de cristianismo que queima homens na fogueira a fim de promover o próprio sucesso traz consigo a marca da apostasia. A verdadeira religião é aquela que mais contribui para difundir a paz real e verdadeira. Em segundo lugar, devemos observar nesses versículos a notável evidência que Nosso Senhor forneceu de sua própria ressurreição. Ele graciosamente apelou aos sentidos de seus discípulos trêmulos. Ele mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado, e os convidou a ver com seus próprios olhos que ele possuía um corpo real e material, e que não era um espírito. Apalpai-me e vede, são suas palavras, segundo o evangelista Lucas. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Grande foi de fato a condescendência de nosso bendito Mestre ao descer assim ao nível da fé fraca dos 11 apóstolos. Mas grande também foi o princípio que ele estabeleceu para o uso de sua igreja em todas as épocas, até que ele volte.
Esse princípio é que nosso Mestre não exige que creiamos em nada que seja contrário aos nossos sentidos. Em uma religião que procede de Deus, é possível encontrarmos coisas que estejam acima da nossa razão. Contudo, é impossível encontrarmos coisas contrárias à nossa razão, coisas que se contradizem. Portanto, apeguemo-nos firmemente a esse grande princípio e jamais deixemos de utilizá-lo. Especialmente, cuidemos de aplicá-lo ao avaliar o efeito dos sacramentos e a obra do Espírito Santo. Exigir que as pessoas creiam que homens possuem o poder vivificador do Espírito Santo, quando nossos olhos nos dizem que vivem em descuido habitual e em pecado, ou que o pão e o vinho na ceia do Senhor são o corpo e o sangue reais de Cristo, quando nossos sentidos nos dizem que continuam sendo pão e vinho, isso é exigir mais fé do que o próprio Cristo jamais exigiu de seus discípulos. É exigir algo que é frontalmente contrário à razão e ao senso comum. Tais exigências Cristo nunca fez. Não procuremos ser mais sábios do que o nosso Senhor. Por fim, devemos observar nesses versículos a notável comissão que nosso Senhor conferiu aos seus 11 apóstolos. Somos informados que ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos. É inútil negar que o verdadeiro sentido dessas solenes palavras tem sido por séculos objeto de controvérsia e disputa. Talvez seja igualmente inútil esperar que essa controvérsia algum dia seja encerrada. O máximo que podemos esperar fazer com a passagem é apresentar uma exposição provável. Parece altamente provável que Nosso Senhor, neste lugar, tenha solenemente comissionado seus apóstolos a irem por todo o mundo e pregarem o Evangelho como ele mesmo pregara. Também lhes conferiu o poder de declarar com autoridade peculiar quais pecados estavam perdoados e quais não estavam perdoados. Que isso é exatamente o que os apóstolos fizeram é um fato simples, que qualquer pessoa pode verificar por si mesma ao ler o livro de Atos. Quando Pedro proclamou aos judeus: arrependei-vos e convertei-vos, e quando Paulo declarou em Antioquia da Psídia: a vós vos é enviada a palavra dessa salvação, por meio deste se vos anuncia a remissão de pecados, e por ele todo o que crê é justificado, eles estavam fazendo precisamente o que esta passagem os comissionou a fazer. Estavam abrindo com autoridade a porta da salvação e convidando com autoridade todos os pecadores a entrarem por ela e serem salvos. Por outro lado, parece altamente improvável que Nosso Senhor tenha pretendido neste versículo sancionar a prática da absolvição particular após confissão privada de pecados. Por mais que alguns queiram dizer o contrário, não há um único exemplo no livro de Atos de qualquer apóstolo usando tal absolvição após uma confissão. Acima de tudo, não há o menor vestígio nas epístolas pastorais a Timóteo e a Tito de que tal confissão e absolvição fossem recomendadas ou consideradas desejáveis. Em suma, seja o que for que os homens digam acerca da absolvição sacerdotal particular, não há um único precedente para ela na palavra de Deus. Deixemos então toda essa passagem com um profundo senso da importância do ofício ministerial quando esse ofício é devidamente exercido segundo a mente de Cristo. Nenhuma honra mais elevada pode ser imaginada do que a de ser embaixador de Cristo e proclamar, em nome de Cristo, o perdão dos pecados a um mundo perdido. Contudo, cuidemos sempre de não investir o ofício ministerial com mais poder e autoridade do que Cristo lhe conferiu. Tratar ministros como se fossem, em qualquer sentido, mediadores entre Deus e os homens é roubar a Cristo a sua prerrogativa, é ocultar a verdade salvadora dos pecadores e é exaltar homens ordenados a uma posição para a qual são totalmente incapazes.